Com as vendas em baixa desde o ano passado, o mercado imobiliário sofre com os estoques altos. Essa é uma boa notícia para quem quer fazer negócio. 4.000 imóveis à venda e pouca gente disposta a comprar. Neste salão de imóveis do Recife, que reúne 27 construtoras, quem souber negociar pode sair daqui como proprietário da tão sonhada casa própria. Nós trabalhamos com ofertas, com lançamentos, e esse momento nós teremos aqui 4.000 unidades à disposição. Oferecer descontos é uma estratégia para desafogar o estoque de imóveis fechados. No Recife, no ano passado, as vendas de imóveis caíram 13% em relação a 2013. Em São Paulo, a queda foi de impressionantes 35% no mesmo período. A crise econômica atingiu em cheio o setor, principalmente porque o consumidor está pensando duas vezes antes de assumir um financiamento de 10, 15 anos. Quem tem dinheiro na mão e pode fazer uma oferta, hoje consegue um bom desconto, portanto, um bom negócio. Outra solução encontrada pelas construtoras é assumir os riscos que caberiam aos clientes, como, por exemplo, empurrar para o momento da entrega das chaves os reajustes das parcelas que aconteceriam ao longo da construção do imóvel, em média 3 anos depois da assinatura do contrato, quando espera-se a situação da economia esteja melhor. Essa construtora ainda garante outras vantagens, como cobrir a oferta em imóveis semelhantes na mesma região e a suspensão dos pagamentos por 6 meses, caso o comprador fique desempregado. Você precisa criar artefatos para este cenário macroeconômico de incertezas para te dar segurança. Valmor está aproveitando o momento. Desde o ano passado ele procura um imóvel e já recebeu várias ligações com ofertas de desconto, mas disse que vai continuar pesquisando. Os preços já estão baixando, pelo que a gente está vendo, eles estão se acomodando, na verdade. Eu tenho procurado com bastante cautela e é o que eu recomendo para qualquer um. Os preços estão baixando ou os preços estão caindo na real? Provavelmente caindo na real, né, William? Porque houve um aumento exorbitante do preço do metro quadrado construído em São Paulo nos últimos... há uns 3 ou 4 anos atrás, 5 anos. Quer dizer, você conseguia duplicar o teu patrimônio artificialmente, né? Então, eu acho que agora, eu espero que o mercado chegue a um equilíbrio para que as pessoas que almejam ter uma casa não tenham que pagar um preço exorbitante, transformando em algumas regiões, por exemplo, algumas regiões de São Paulo, do Rio de Janeiro, extremamente caras e acima do preço internacional praticado em condições iguais. Outra coisa complicada aí é a constatação, quando se olha, de que há muito apartamento fechado, muitas pessoas que compram, né, para fazer especulação imobiliária. Então, tem uma série de outras medidas também que poderiam entrar aí no pacote, e o terreno, né? Não só o mercado. Não é só o apartamento pronto, mas o terreno... ele é utilizado como um capital que as companhias compram para depois deixa guardado como se fosse uma poupança. Em Paris, quer dizer, se o apartamento, o imóvel fica mais de 6 meses fechado, quer dizer, ele precisa ser alugado ou ele pode ser até mesmo ocupado sem que isso seja ilegal, digamos assim. Então, eu não digo assim algo tão radical quanto isso, mas há um motivo, quer dizer, a moradia ela tem que ter uma função social, né? Não pode ser de mercado apenas. Aí você fala, é por isso que nós temos déficit habitacional no Brasil. Exatamente, né? Por isso que houve esse boom, esse exorbitante. O IBGE mudou a metodologia para o cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto. Em média, as taxas ficaram 2,1% acima do que eram antes. As mudanças foram sugeridas pela ONU para acompanhar os padrões internacionais. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, exploração de minerais e de softwares, que antes eram considerados despesas, agora viraram investimentos. Em média, os valores do PIB entre 2000 e 2011 ficaram 2,1% acima do que eram antes. Em 2011, por exemplo, o crescimento do país fechou em 2,7%. Com a revisão, passou para 3,9%. Com o novo cálculo, a indústria e a agropecuária perderam peso na economia do Brasil. Na série antiga, a participação do setor industrial era de 28,1%. Agora corresponde a 27,4%.
o peso da agropecuária caiu de 5,3% para 4,9%. Por outro lado, a fatia dos serviços no PIB cresceu. Foi de 66,6% para 67,8%. No fim deste mês, o IBGE vai divulgar o PIB de 2014, já com esta nova metodologia, o que pode evitar o índice negativo. Saldiva, a Itália incluiu prostituição, tráfico de drogas e corrupção no cálculo do PIB. Muda a régua, mas o tamanho da encrenca é o mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma forma, de novo, que não contribui para a discussão dos reais problemas do país. Porque sempre gera a suspeição de que a gente está usando um artifício criativo para maquiar uma realidade que é visível nas ruas. Se você perguntar para qualquer pessoa que compra coisas ou que vive no mundo real, né, fora do mundo do Excel, quer dizer, você muda uma equaçãozinha ali e teu PIB cresceu. Mas isso não modifica em nada a realidade dos brasileiros. Eu acho que o Brasil, na realidade, está precisando de reconstruir e recuperar a confiança, e esse tipo de manobra eu considero que não ajuda a gente a acreditar mais em quem tem que nos orientar no que devemos fazer no próximo futuro. Olha, Aline, manifestação aqui do Nelson de Araraquara pelo WhatsApp. Ele falou, se o PIB está sendo reajustado, não deveria reajustar tudo, inclusive o salário? Pois é, né? E essa forma de maquiar, né, de fazer um novo cálculo, é tanta bobagem, porque, afinal de contas, é tudo relativo. Então, se o de 2011, 2012, 2013, vai ser sempre, afinal de contas, é a mesma situação. E a situação real não muda. Maquiar não adianta nada. É que nem usar aquela cinta que você diminui a cintura, né? Não tem aquelas coisas para você parecer mais magro. Empurra para o outro lado. Você empurra para o outro lado. Você tira a cinta e volta, né? Então, eu acho que essa nova cinta, digamos, maquiadora, não vai modificar a realidade real do que acontece quando você tirar a cinta. Mas o comentário aqui do telespectador é excelente, né? Então vamos aumentar o salário também. O Valdir Santos aqui pelo Facebook, Saldiva, que nós falamos aqui da questão do setor imobiliário. Ele fala do setor automobilístico. Por que as montadoras de carros também não oferecem descontos para diminuir seus estoques? Eu queria saber também, veja... Porque eles têm um lobby forte o suficiente para esperar do governo redução do IPI, né? Eu nunca vi esse pessoal perder nada. É impressionante. Quer dizer, existem, aparentemente, no meu modo de... Eu posso estar enganado, eu não sou um especialista em economia, mas a minha impressão como cidadão é que tem setores industriais para o qual o governo tem uma docilidade não justificada. Então, desde o tempo do Juscelino, que montou o desenvolvimento do país baseado no crescimento da indústria automobilística, a gente aprendeu que temos que obedecer a esses senhores. Não é assim que acontece em outros países. No dia que a gente conseguir enfrentar esse dragão, eu acho que nós vamos estar caminhando rapidamente para o nível civilizatório que esperamos que o Brasil tenha no futuro próximo. O Japão homenageou hoje os quase 19 mil mortos no tsunami que devastou o nordeste do país há 4 anos. Em várias regiões do país, a população dedicou 1 minuto de silêncio à tragédia. O imperador Akihito participou da cerimônia oficial. As sirenes marcaram o momento exato em que as ondas gigantes surgiram, provocadas por um terremoto de 9 graus. 4 anos depois da tragédia, milhares de pessoas ainda estão desalojadas. O ex-premier Silvio Berlusconi foi inocentado da acusação de prostituição de menores e abuso de poder. A Suprema Corte da Itália atendeu a apelação do magnata e revogou a sentença de 7 anos de prisão que ele tinha recebido em 2013. Berlusconi terminou de cumprir há uma semana a prestação de 1 ano de serviço comunitário por fraude fiscal. Um helicóptero da Marinha Americana caiu durante um treinamento na Flórida. 11 militares que estavam a bordo morreram. O Exército investiga se um denso nevoeiro provocou o desastre. O parlamento da Venezuela aprovou o pedido de superpoderes de Nicolás Maduro. A medida permite que o presidente governe por decreto, sem controle parlamentar.
Maduro disse que a lei é importante para enfrentar os Estados Unidos, que determinaram sanções ao país. O projeto vai passar por uma segunda votação no domingo. Saúde, você quer falar sobre o tsunami ou sobre o Maduro? Eu acho que dá para combinar os dois, visto que o Maduro é uma espécie de tsunami para a Venezuela, né? Eu acho que o poder destrutivo está quase que parecido, considerando as condições ao qual o país hoje está submetido. Arlindo, os Estados Unidos inflaram mais ainda esse discurso de conspiração que o Maduro sempre prega, pois né? E essa história de colocar a culpa no inimigo externo, ela é tão velha quanto a própria existência humana e ela é usada desde regimes de esquerda, centro, populistas, direita, fascistas, todos usam no momento de uma crise. E é uma crise o quê? Com uma hiperinflação, 60%, com desabastecimento, com instabilidade política, risco de golpe de um exército que sequer consegue mais dialogar com Maduro. E é uma situação que, na verdade, vem de longe. A gente viu esse índice agora sendo reajustado para incluir serviços, né? Uma maior porcentagem dos serviços no índice. Eu acho isso muito preocupante. Quando visitei a Venezuela em 2005, em pleno, assim, digamos, auge da ideia de distribuição de renda dentro da Venezuela, que deveria ser algo visto como algo muito positivo, havia uma economia informal e uma quantidade de ambulantes nas ruas que eu fiquei realmente chocada com essa informalidade de um governo que supostamente estaria agindo em favor da população, transformando socialmente essa população muito pobre, né, e dando condições de vida. Que condições de vida você dá a uma população se você não conserta a economia do país e deixa aquela informalidade do jeito que está? Resultado, a gente está vendo de um processo que inclui muito mais, é claro, mas está hoje num Maduro que não consegue manter unido esse país com o respaldo, digamos, a oratória e a influência que tinha o Chávez. O João Campos aqui está falando, a arrogância de Obama saiu pela culatra. E o Carlos Wilson Ferreira da Silva, pelo Facebook, o Maduro virou um ditador de fato. Agora, é impressionante como ele ainda tem maioria no parlamento lá, né? Mesmo com esses erros na economia que ele tem cometido. Mas eu acho que ele não tem ele não é tão jeitoso quanto o Chávez era. Quer dizer, ele não tem a capacidade política que o Chávez tinha. O Chávez era uma pessoa que tinha um carisma e conseguiu levar, né? E abaixa no preço mundial do petróleo, né, que está, assim, exaurindo a economia. E outra, os Estados Unidos são o maior comprador de petróleo da Venezuela, né? Então, tem uma relação ambígua aí. Utilizar um inimigo externo para tentar maquiar problemas internos não leva a nada. A seguir, a empresa aérea autoriza cães e gatos na cabine com os passageiros.